vamos começar a nossa live. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu estava justamente focando em projetos, esses que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Então, bem-vindos, vamos começar a nossa live. Vamos conversar sobre tabus paliativos, vamos trazer algumas novidades, vamos compartilhar aqui muitas coisas boas que estão acontecendo. A gente sabe que o cuidado paliativo ele é envolto, né, por tabus. Tem muitas ideias equivocadas, tem muitas, enfim, diversas situações aí que fazem com que os cuidados paliativos tenham na ideia da maioria das pessoas esses tabus e essas ideias que são bem equivocadas. Então, o meu trabalho, eu sou paliativista há 5 anos, eu sou médica 9, paliativista 5, e o meu trabalho, ele gira em torno de, além de prestar os cuidados paliativos, mas ao redor também ir desmistificando, quebrando aos pouquinhos esses tabus paliativos. Eu também trabalho como preceptora da faculdade, e aí com os alunos do internato, a intenção também é ir quebrando esses tabus paliativos para que a gente possa espalhar os cuidados paliativos para todo mundo que precisa cada vez mais e instrumentalizar os profissionais de saúde, porque a gente sabe que nem todos conseguem fazer especialização, pós ou residência. Então, um dos meus papéis aqui também é dar essas ferramentas e munir os profissionais de saúde acerca dos cuidados paliativos. Então, ao longo aí da semana, eu fui anotando e compilando dúvidas e trazendo também do meu dia a dia todas esses tabus e essas ideias para que a gente pudesse conversar um pouquinho hoje. Eu deixei anotado aqui. E queria começar então a falar sobre quem é o paciente que tem critério para ser atendido pelos cuidados paliativos. Porque as ideias por aí é de que o paciente que vai ser encaminhado é o paciente que já está numa fase muito avançada de doença, numa fase já de terminalidade, numa fase muito próxima da sua finitude, e não é bem assim. A gente tem como critério para pacientes em cuidados paliativos aquelas pessoas que têm doenças, que são doenças graves, que são doenças progressivas, então uma característica de doença que evolui, doença que não tem cura e doença que às vezes tem tratamento e às vezes não tem tratamento. Essas doenças então afetam qualidade de vida, geram sintomas, mudam a dinâmica familiar, então afetam não só o paciente, mas a sua família também. Então todas essas doenças são doenças com critérios para cuidados paliativos. A mais conhecida, que a gente mais escuta falar, é o câncer, mas pacientes com doenças neurológicas, neurodegenerativas, demências, Parkinson, síndromes neurológicas diversas, pacientes com sequelas de AVC, pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, são órgãos vitais, né? São órgãos super importantes aí para o funcionamento do nosso organismo e quando eles não funcionam bem, eles geram sim sintomas que afetam a qualidade de vida e a independência das pessoas. Doenças pulmonares, então doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, também são doenças que geram sintomas, são doenças que não têm cura e que afetam muito a qualidade de vida das pessoas. Então, esses são alguns exemplos de doenças que têm critérios para serem acompanhadas com cuidados paliativos desde o início, desde o diagnóstico. O encaminhamento ele deve ser o mais precoce possível. A ideia de encaminhar, entre aspas, quando não tem mais o que fazer, ou quando o paciente já está muito próximo da sua finitude, é uma ideia que ela não é boa, porque faz com que o paciente se sinta abandonado lá na frente, quando a equipe assistente encaminha nesse momento mais delicado, faz com que o paciente, num momento já de proximidade da finitude, terminalidade, ele tenha que conhecer uma nova equipe, novas pessoas que vão ali cuidar dele. E é difícil para a equipe também entrar num caso já numa fase muito avançada de doença, é difícil para a gente também, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa de conversa, a gente precisa de contexto, a gente precisa entender a funcionalidade dessa pessoa. Então, para a gente também é difícil entrar numa fase muito avançada.
entrar nos casos. Então, quando a gente tem um diagnóstico de doenças graves, progressivas e incuráveis e crônicas, então, desde o diagnóstico, se possível, já haver um encaminhamento, um acompanhamento em conjunto. Tem muitas especialidades que acreditam que se encaminhar para os cuidados paliativos, a gente vai tirar o tratamento, suspender tratamento, vai proibir o paciente de ir para a UTI, de fazer uma cirurgia, e não é nada disso. A gente vai acompanhar em conjunto, o paciente segue com a sua especialidade de base e com os cuidados paliativos, e tudo que for proporcional ao seu tratamento e necessário ao seu bem-estar vai ser feito. Então não precisa ter esse receio de que a gente vai tirar medicamento ou proibir qualquer coisa nesse sentido, porque isso não acontece. Pelo contrário, a gente vem para somar aí com a equipe assistente para que o paciente tenha mais qualidade de vida na medida do possível e mais assistência até para o paciente e para a sua família. Então, o momento de encaminhar é o mais precoce possível. Até anotei aqui algumas frases que vocês mandaram para mim, que o cuidado paliativo pode tirar, né? Suporte, isso não é bem assim, não é 8 e 80. Ele não está morrendo ainda, né? A ideia de algumas pessoas que só encaminha já em fase de processo ativo de morte. Não vão encaminhar para os cuidados paliativos porque não vão fazer nada por ele. E não é assim que funciona. O cuidado paliativo vai fazer tudo o que for necessário para o bem-estar. Não é aquela ideia do paciente entrar em cuidados paliativos e ficar jogado num canto da enfermaria. Ficar jogado num canto sem passar visita, sem dar banho naquela pessoa, sem alimentar aquela pessoa, não é essa a ideia. Pelo contrário, é intensificar os cuidados para que ele se sinta com menos desse mal-estar, menos intensidade de sintomas. Então, essa é a ideia. Quanto antes, melhor. Outro tabu que a gente tem quando esses pacientes são encaminhados para nós, ou mesmo antes de serem encaminhados, é quanto à analgesia, medicação, principalmente a morfina. A morfina é um dos opioides mais conhecidos, que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, que é um remédio muito forte, que é um remédio que vicia, que é um remédio que deve ser evitado, e alguns profissionais também pensam assim. E com isso, isso faz com que o nosso país seja um dos piores países em relação à analgesia, e a gente tem um ranking de qualidade de morte. E um dos critérios para avaliar a qualidade de morte num país é o acesso aos opioides. E embora o nosso país tenha um bom acesso, o SUS fornece a medicação, então a gente tem como fornecer para a maioria dos pacientes os opioides. A morfina é o que eu estou falando agora, mas outros opioides também tem pelo SUS. A gente está bem mal colocado nesse ranking, a gente está quase nas últimas posições, porque o SUS tem a medicação, fornece a medicação, mas se a gente não souber prescrever, não souber a hora de usar, não souber como iniciar, como acompanhar, a gente não vai usar a medicação. O paciente vai ficar desassistido, vai ficar com sintoma descontrolado e a qualidade de vida e de morte vai ser ruim. Então, os opioides de forma geral, a gente fala da morfina por ser o mais conhecido, mas os opioides de forma geral, eles são excelentes medicações. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã dos opioides, então, mas eles são excelentes medicações, analgésicos. Eles também são usados para controle de dispneia, de falta de ar, principalmente a morfina, em doses menores do que da dor, mas então servem para esses dois sintomas principais, que são sintomas que são muito prevalentes, são sintomas que incomodam muito, ninguém quer passar dor, então a gente, enquanto profissional, precisa sim se munir de ferramenta, de segurança, de conhecimento para poder prescrever mais e melhor em questão analgesia e remédio para falta de ar, para a dispneia dos nossos pacientes. O tabu sobre uma das coisas que eu mais escuto, tanto dos profissionais quanto dos próprios pacientes, é que a morfina vicia. A morfina vicia, então é melhor evitar. E é importante eu dizer aqui, com bastante cuidado,
Existe, sim, um risco de dependência sobre a morfina, mas existem critérios de segurança. Se a gente que está prescrevendo, a gente seguir esses critérios de segurança, o risco de adição, o risco da dependência, esse risco vai ser muito menor, muito pequeno. Então, quais são os segredos, né? Os segredos que não são segredos, para que a gente reduza o risco de dependência e aumentando, então, a nossa segurança e a do paciente, a nossa para prescrever, a do paciente para utilizar a medicação. Então, o primeiro segredo que não é segredo é fazer vínculo com esse paciente, tá? É você ter interesse sobre o quadro dele, é você ouvir o que ele tem para te dizer, é você ouvir os medos que ele tem em relação a qualquer coisa, né? Seja do diagnóstico dele, seja do tratamento, ouvir os medos que ele tem e se mostrar disponível. Então, o vínculo vem para trazer confiança, se mostrar disponível para esse paciente poder te fazer perguntas, para ele poder tirar dúvidas e você mostrar para ele que você está ali, que você está junto com ele. Então, ele vai criando confiança, ele vai criando vínculo e esse é um dos primeiros passos para que a gente consiga prescrever melhor. Tá? Então, fazer o vínculo é um dos primeiros passos. Depois, o próximo segredo é começar a morfina com dose pequena. Tá? Começa com uma dose baixa, mesmo numa dor intensa. Comece numa dose baixa, principalmente se o paciente nunca usou opioides. Começar com uma dose baixa para que você vá sentindo como é que ele vai ficando. Ele também vai sentindo, vai ganhando segurança. A morfina é uma medicação prescrita de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. É bastante frequente durante o dia o uso. Então, se você não orientar certinho, não orientar a dose correta, o paciente vai achar que é muita coisa, não vai querer usar. Então, comece com uma dose pequena, faça reavaliações frequentes, para depois você ir aumentando e ir ajustando à medida que ele for precisando. Não começar com dose alta também é um fator de proteção. Outro medo, que também envolve a dose de início, é depressão respiratória. Tem muito colega médico que fala, eu não uso morfina porque eu tenho medo da depressão respiratória. A depressão respiratória é um evento muito raro, que acontece principalmente em duas situações. Paciente que nunca usou opioide e de repente ele é exposto a uma alta dosagem já de cara, de início ele é exposto a uma alta dosagem de opioide e paciente que já começa com essa alta dose e é prescrito para ele endovenoso. Então, esse risco, se o paciente nunca usou e você vai começar para ele morfina na veia com uma alta dose, é o paciente que corre o risco de fazer uma depressão respiratória. Mas se você souber como começar, como avaliar o paciente, souber que a gente não começa endovenoso e que a gente não começa em alta dosagem, a gente vai ter esse risco muito minimizado, muito mesmo, tá? Começando por via oral, titulando dose se ele já usava ou não. Começando devagar, a gente vai sensibilizando o organismo dessa pessoa aos opioides, inclusive em relação aos efeitos colaterais. Então, o outro segredo é começar sempre pela boca, sempre por via oral e sempre com a menor dosagem possível. Reavaliar frequentemente e ir subindo dose de acordo com o controle de dor que o paciente está tendo ou não. Outro tabu que falam em relação à morfina é essa questão de horário. Ah, não, é um remédio muito forte, então 4 em 4 horas é muito, vamos evitar. Usa só Sidor, usa só Sidor forte, usa de 12 em 12 horas. E o que eu tenho para compartilhar com vocês é que o paciente com dor crônica, com dor oncológica, ele tem uma dor intensa. Ele tem uma dor presente ali o tempo todo, não é ser dor, a dor está ali. Então, a gente precisa deixar a medicação também de horário. A gente precisa não deixar que a dor fique intensa para daí ele tomar a medicação. Porque aí a dor vai estar intensa, a medicação não vai resolver e ele vai continuar com dor ou vai demorar muito mais para resolver.
Então, deixa eu só ver aqui os comentários. Oi, Rose, bem-vinda. E a Camille perguntou se eu posso dar um exemplo. Posso sim, eu já vou falar, tá? Então, não deixar a medicação ser dor e não deixar a dor ficar intensa para daí tomar a medicação. A morfina é um opioide forte? Sim, mas a dor crônica, oncológica principalmente, é uma dor intensa, é uma dor que precisa de um tratamento condizente com a intensidade dessa dor. Então, não deixar ser necessário, deixar de horário. A prescrição inicial, em geral, assim, vai depender se o paciente, principalmente se ele já usa ou não usa opioides. Às vezes ele começou a usar opioides mais fracos, tramadol, codeína, e às vezes ele nunca usou nada e ele já chega pra gente com dor intensa e a gente já vai começar para ele direto a morfina. Então, por exemplo, se eu for começar direto, se ele já usa, a gente vai ter que fazer equivalência, ver quanto que ele estava usando de tramadol ou de codeína. Mas, em geral, digamos que ele nunca tenha usado, como é que eu vou fazer para começar? A morfina tem duas apresentações. Tem o comprimido de 10 miligramas e tem o comprimido de 30 miligramas. Então, normalmente eu começo o comprimido de 10, cortado pelo meio. Então, metade do comprimido equivale a 5 miligramas, de 4 em 4 horas. Se for um paciente idoso e se for um paciente com a função renal comprometida, 6 em 6 horas. Meio comprimido, então 5 miligramas, de 4 em 4 ou de 6 em 6. Normalmente é a dosagem inicial para a gente começar para os nossos pacientes. E reavaliações frequentes, orientação dos resgates de morfina a gente pode fazer nos intervalos. Se ele tiver dor intensa nos intervalos, ele pode tomar uma dose extra da dosagem do dia ali que ele está fazendo. E aí a gente contabiliza isso, de preferência reavaliações muito breves, a cada 2, 3 dias. Pode ser por contato, por WhatsApp ou em consulta presencial, se for possível, para que a gente vá sempre somando a dose total que ele usou no dia anterior e ajustando a dose a partir desse controle que ele está fazendo. Nunca também já dobrar de repente. Tá? Ele está usando 5 e de repente ele vai para 10 de 4 em 4, de repente ele vai para 20 de 4 em 4. As reavaliações servem para a gente contar, fazer a conta de quanto que ele estava usando antes e aí sim ir ajustando dose, tá bem? Outro tabu em relação à morfina, ele prende o intestino, então não dá para usar. Todos os opioides, de forma geral, têm uma característica de ser constipante. Então, todos os opioides, eles prendem o intestino, alguns em maior grau, alguns em menor grau, mas de forma geral, todos têm essa característica. E esse é um efeito colateral importante, que ele não passa com o tempo. Todos os outros passam com o tempo. O prurido, a náusea, a sonolência, todos esses, quando o paciente vai se habituando a usar o opioide, isso vai passando. E a constipação não. A constipação fica, e quanto maior a dose que a gente usa do analgésico, mais o paciente pode ter constipação. Mas a gente não pode deixar de usar uma medicação boa para controlar a dor, em virtude de um efeito colateral. Eu sei que constipação também é um efeito colateral difícil, que ficar constipado também dói, incomoda, estufa a barriga e é bastante ruim. Mas existem formas de manejar essa constipação. Então, a gente vai orientar o paciente, já vai desde a primeira prescrição de opioide, já vai deixar o laxativo junto, para que ele não tenha esse receio. E se acontecer algo nesse sentido de prender o intestino, ele já vai ter em mãos ali o tratamento para ele fazer. Então, não vamos deixar de prescrever opioide por causa da constipação. Com o outro tabu em relação à morfina. Perfeito. O Wellington comentou aqui, a mão que prescreve morfina prescreve laxante. A mesma mão, na mesma prescrição. Saiu prescrição de opioide, de morfina e outros opioides, já sai orientação e prescrição de laxativo junto. Não dá pra gente deixar sem orientar e sem prescrever, porque se o paciente constipar, e ele vai constipar, ele vai parar de usar o analgésico. Ele vai parar, porque é muito ruim. Quem já teve aí constipação sabe
É muito ruim ficar com o intestino preso, gera mal-estar, gera náusea, gera dor abdominal, então é bastante ruim e o paciente para de usar. Às vezes ele volta com dor, né? Se você não orientar, ele volta com dor e volta sem usar o analgésico por conta da constipação. Não dá para esquecer. E se for um paciente que já seja previamente constipado, então você já orienta para ele já ir usando, né? Não esperar a situação piorar, já vai usando e ajustando a alimentação, fruta, verdura, água, caminhada, se ele tiver condição de caminhar, e laxativo. Laxativo junto na prescrição. Outro tabu paliativo ao redor da morfina é que ela só é usada no final da vida de uma pessoa. Isso não é verdade. A morfina pode e deve ser usada sempre, em qualquer etapa da jornada do paciente. Se ele fez o diagnóstico semana passada de um câncer de intestino e ele tá com uma dor intensa, quando a gente fala de dor, a gente gradua a dor de 0 até 10, e ele vem para você e fala que ele tá com uma dor 9, que ele já tá usando outras medicações e não estão adiantando, não estão ajudando na dor dele, ele já pode sim usar morfina desde o início do tratamento. Não faz mal se ele vai ficar 2, 3, 4, 5 anos em tratamento. E se ele precisar de morfina por longos períodos, não tem problema. Não é o tempo de uso que faz com que a pessoa tenha maior ou menor risco para dependência. É o paciente usar sem reavaliação. É o paciente usar sem a gente estar de olho nele, sem a equipe estar monitorando ele. Esse é o risco. O tempo não. Se ele precisar usar morfina por longos períodos, ele vai usar morfina por longos períodos. Ali dependendo do quadro dele, do tratamento, da evolução, da intensidade da dor, do controle. Claro que quanto mais a gente tem o controle de dor no longo prazo, a gente vai tentar reduzir, talvez até tirar. Mas se ele precisar usar por longos períodos, não tem problema. E não é só no final da vida, é no qualquer momento aí da jornada do adoecimento do nosso paciente. E outro tabu paliativo ao redor da morfina é que a gente faz sedação com morfina. Tá? Eu tenho uma frase dentro de mim que quase toda aula que eu faço, que seja pertinente, morfina não é sedativo. Nenhum opioide é sedativo. Por mais que alguns pacientes tenham sonolência, por mais que alguns pacientes durmam mais quando tomam morfina ou qualquer outro opioide, a morfina não tem a função de sedação. Sonolência e sedação são condições neurológicas diferentes. Então, mesmo que o paciente tenha maior sonolência e fique dormindo por mais tempo quando ele toma morfina ou codeína ou outros opioides, ainda assim a morfina, esse paciente não está sedado, ele está sonolento. A sedação não é uma propriedade dos opioides. Então, quando a gente vai sedar um paciente, ou porque ele está em final de vida, ou porque ele vai fazer algum procedimento, alguma coisa assim, a gente não pode colocar só morfina na medicação. A morfina está ali para controle de sintomas. Muito, muito comum a gente observar no final da vida o paciente sedado com a bomba tem a medicação que é o sedativo e a medicação que é o opioide. Normalmente é morfina, mas podem ser outros. Mas entender que a morfina não está ali para fazer sedação é importante. Tá? A morfina está ali para fazer controle de sintomas, dor e falta de ar, se o paciente tiver. Se não tiver, não precisa estar nenhum opioide. E o que faz sedação são os sedativos, tá? Midazolam, fenobarbital, o propofol, vai depender aí da indicação da sedação. Mas morfina não é sedativo, então nunca usar a morfina com esta intenção, porque não vai dar certo. Não vai sedar o paciente, não vai atingir o propósito que se propõe, tá? De sedação. E se você achar que o teu paciente está sedado, não, ele está sedado, ele não está responsivo, ele está sedado, corra, porque ele está intoxicado. O paciente que está em uso de morfina, em bomba principalmente, e não está responsivo, é porque ele intoxicou. Isso não é sedação. E aí tem que reverter, tem que fazer ele sair dessa intoxicação, reduzir a dosagem que está sendo feita para ele, e se for indicado uma sedação realmente, colocar a medicação sedativa. Tudo bem? Morfina não é sedativo.
E quando a gente tem um paciente que está recém-diagnosticado, ele vem para nós, muitas vezes, a família, às vezes a própria equipe de saúde que está cuidando, com uma intenção de não contar. É porque dizem que ele vai sofrer, que se ele souber ele vai entrar em depressão, que é melhor não saber, né? Essa intenção de proteção, seja da família... O que quer dizer bomba? Desculpa, eu falei, não expliquei. Bomba infusora é um dispositivo, se vocês já viram em algum lugar, num filme, numa série ou na UTI, para quem é profissional de saúde e para quem não é, se já foi num hospital, é um dispositivo, uma maquininha, normalmente ela é verdinha assim, e fica do lado assim da cama, do leito do paciente, com uma medicação que cai 24 horas. Tá? Ela fica entrando medicação 24 horas. Então, isso é bom, bomba infusora. Tá? Pode ser de dieta e pode ser de medicação. E aí cai aquela mesma quantidade, todos os minutos, todos os segundos, 24 horas por dia. Tá bom? Obrigada por perguntar. Tá. Então, o paciente que fez o diagnóstico e veio a família, veio outros profissionais de saúde com essa ideia, com essa intenção de proteção, de não contar para o paciente, isso se chama cerco do silêncio ou muro do silêncio. Isso também é um tabu em cuidado paliativo. É um tabu gigante, né? Porque acontece com muita frequência. É um tabu com uma boa intenção, a intenção é de proteção, né? Principalmente da parte da família, não querer saber que a pessoa saiba que ela tem aquela má notícia. A notícia de uma doença grave é uma notícia pesada, é uma notícia que faz a pessoa perder o chão e fica com medo, com receio de muitas coisas. Então, a intenção de proteção, ela é válida, mas existe uma coisa dentro da bioética que a gente estuda que chama autonomia. Tá? Autonomia é o direito da pessoa de governar-se a si mesmo, de tomar decisões sobre si mesmo, sua vida, sua saúde. Então, a gente, profissional de saúde principalmente, não pode tirar da pessoa esse direito. Eu sei que é difícil ouvir uma má notícia, que é triste ouvir uma má notícia, mas faz parte do nosso trabalho dentro da ética ser claro, ser verdadeiro. É claro também que eu não posso chegar jogando informações e notícias no colo da pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um meio termo. Numa primeira consulta, eu costumo perguntar para o paciente se ele sempre gosta de conversar tudo às claras, se ele sempre gosta de saber tudo a respeito do seu adoecimento, do seu tratamento, e ele vai me dar os limites. Ele vai me dizer se ele quer conversar, se ele não quer conversar. E se ele não quiser, ele vai dizer com quem que eu posso conversar, com alguém da sua família ou com alguém que ele indique para ser o seu representante em saúde. Então, a gente não pode nem ser 8 e nem 80. Nem esconder informações achando que isso está sendo bom e nem já chegar falando, porque às vezes o paciente não está, naquele momento não é o momento dele conversar ainda sobre o diagnóstico, sobre resultados de exames. Então, é importante a gente entender a autonomia, né, que é um dos princípios da bioética, entender, conhecer aquele paciente, conhecer os limites que ele mesmo vai dar para a gente, então perguntar para ele se ele, né, gostaria de conversar sobre tudo claramente, colocando os pingos nos is, como eu costumo falar, e ele vai te dar esses limites. A Carol está perguntando aqui, o que fazer se o paciente sabe do diagnóstico e depois solicita que não quer mais saber sobre evoluções futuras, por exemplo? Então, se ele já sabe que ele tem o que ele tem, né, que é um câncer ou outra doença grave, e em algum momento ele, por algum motivo dele, ele não quer mais saber. Ele não quer mais saber, ele não quer mais conversar, ele não quer saber resultados de exames. Ele também está nesse direito. Porque por algum motivo dentro dele, porque ele está cansado, porque ele está triste, ele não quer
mais conversar sobre isso. Então, a gente vai respeitar, a gente não vai mais falar com ele sobre isso, a gente vai dar o espaço de segurança para ele voltar a perguntar se ele quiser, e a gente vai perguntar para ele com quem a gente pode falar. Seu fulano, então o senhor está me dizendo que não quer mais conversar sobre resultados de exames, é isso? É isso. Então, quem que o senhor me diz que eu posso conversar sobre isso? E aí ele vai te dar alguém, um nome. Pode ser um amigo, pode ser alguém da família, tá? Não necessariamente, não é obrigado ser alguém da família, pode ser qualquer pessoa que ele eleja da confiança dele para que converse com a equipe de saúde sobre essas questões, tá? Então, é possível que ele já saiba e a partir de determinado ponto ele não queira mais saber, e aí ele vai ter que escolher alguém. Ele tem que escolher alguém para tomar decisões por ele, e ele também é livre para em outro momento voltar a querer conversar, perguntar de novo e voltar a querer saber, tá bem? O paciente pode escolher qualquer pessoa para ser representante em saúde? Pode ser qualquer pessoa, não é obrigatório ser alguém da família dele. Então, se ele tem um amigo de confiança, um vizinho de confiança, enfim, qualquer pessoa, ele vai dar o nome dessa pessoa para você, né? Se essa pessoa estiver acompanhando a consulta, melhor ainda, para você já conhecer essa pessoa, mas ele pode escolher qualquer pessoa que seja. E o que esse representante pode fazer, se ele pode tomar decisões? Se o paciente, em plenos poderes ali das suas faculdades mentais, está lúcido e orientado, com cognitivo preservado, falou para você, eu quero que o meu vizinho, o senhor fulano de tal, seja o meu representante em saúde, ou porque ele não quer mais conversar sobre isso, ou porque em algum momento ele pode perder essa consciência, né, por algum motivo, essa pessoa escolhida pelo paciente tem plenos poderes sobre tomadas de decisões. Isso vai ser verbalizado em consulta médica, isso vai ser anotado em prontuário e isso tem valor legal. Essa pessoa pode tomar decisões pelo paciente, desde que essa pessoa tenha sido escolhida pelo paciente quando ainda estava lúcido, em sã consciência. Ele tem esse poder de decisão, sim, inclusive sobre vontades da família. Se o paciente escolheu alguém que não era da família, deu plenos poderes de decisão para essa pessoa, ainda que alguém da família venha contestar, dizer o contrário, quem tem o poder de decisão é essa pessoa que foi escolhida. Precisa fazer algum documento oficial? Olha, precisar não precisa, tá? Não tem legislação que diga que a gente precisa fazer um documento oficial e que o paciente tenha que ir no cartório, assinar com testemunha. A anotação dessa informação em prontuário médico já tem poder legal. Porém, como não são muitas pessoas que sabem disso, né, muitos profissionais, inclusive, não sabem dessa informação, se o paciente se sentir mais seguro, ele pode pedir para você imprimir essa parte do prontuário, você assina, ele assina, a pessoa assina, enfim, ele pode sim reconhecer essa assinatura em cartório, se ele se sentir mais seguro quanto a isso. Digamos que é um paciente que tenha mais de um médico, mais de um acompanhamento, que mora em outra cidade, que tem o acompanhamento médico com assistência numa cidade, mas ele mora em outra e eventualmente ele busca o hospital ou UPA ou unidade de saúde do seu município, que não são os mesmos profissionais que estão cuidando dele previamente, ele pode sim fazer um documento oficial reconhecido em cartório para que ele se sinta mais seguro e os profissionais que estão em outros serviços também se sintam seguros em relação a isso. Mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Se ele tem um acompanhamento num lugar só, num serviço só, com uma equipe só, o fato de estar já anotado em prontuário é o suficiente. Tudo bem? Então, gente, cerco do silêncio é algo que gera bastante angústia, né? Gera angústia em todo mundo. O paciente está angustiado porque ele sabe o que ele tem, ele sente o que ele tem. Eu sempre dou o exemplo assim, quando a gente está com uma gripe, a gente está se sentindo mal, a gente está com o corpo cansado, a gente está só querendo deitar, está sem fome. Então imagina quando o paciente tem doença grave, quando ele tem um câncer, quando ele tem outras doenças graves. Então o paciente sabe que ele não está bem.
e daí vem a família falar que tá tudo bem, vem os médicos falar que tá tudo bem, ele vai perder confiança, ele vai se sentir sozinho, ele não vai ter com quem conversar sobre esse mal-estar, sobre essas angústias que ele está sentindo. Então, gera angústia no paciente, o cerco do silêncio, gera angústia na família, porque a família tenta carregar tudo aquilo ali sozinha, né? E a família quer saber os diagnósticos, quer saber prognóstico, e aí não conversa com o paciente, eles acham que o paciente não sabe. Então a família fica angustiada, o profissional também fica angustiado, porque está ali omitindo informações e falando de forma velada ali com a família. Então o cerco do silêncio, gente, não é bom para ninguém. A gente precisa fazer uma prevenção do cerco do silêncio. O que é a prevenção do cerco do silêncio? Primeira consulta, já pergunta para o paciente se ele quer conversar, se ele gosta de conversar às claras, porque aí já fica um acordo entre equipe, paciente e família que o que precisar ser dito vai ser dito. Não vai ser nada jogado, né, de informações, mas aquilo que for perguntado, que for questionado, vai ser respondido com toda clareza, claro que com todo cuidado, cuidado com as palavras também, mas sempre sendo o mais claro possível, tá bem? O cerco do silêncio, então, ele não precisa ser quebrado a todo custo. Eu brinco que eu já fui a louca da marreta, a marreta de quebrar ali o muro do silêncio. Ele também não precisa ser quebrado a todo custo, e não precisa ser algo assim, na primeira consulta tem que dizer tudo, tem que dizer diagnóstico, tem que dizer prognóstico, tem que dizer que não tem cura. Calma, calma. Primeira consulta é para a gente entender a situação, entender quem que é aquela pessoa que está na nossa frente, em que fase que ele está, em que contexto que ele vive, para que daí, ao longo do acompanhamento, no decorrer das consultas, sim, a gente vai colocando aí os pingos nos is, tá bem? Então, eu queria trazer esses tabus iniciais aí de encaminhamento, de morfina, de cerco do silêncio. Eles fazem parte do dia a dia do paliativista. A gente está o tempo todo lidando com isso e entendendo, né, que a gente vem de uma cultura de muitos anos funcionando dessa forma e que para a gente quebrar isso vai ser longo tempo, longo período, então tem que ter paciência. E uma das formas de lidar com esses tabus e quebrar esses tabus, uma das formas que eu tenho é com os meus alunos, né? Eu tô com os alunos do internato, que são os 2 últimos anos da faculdade de medicina. Então, eu tô com esses alunos no estágio do hospital onde eu trabalho. Então, uma das formas é, ainda na graduação, e mostrando para eles como que é feito o cuidado paliativo, como é que a gente, na prática, como é que é tudo isso, porque às vezes falar é uma coisa, fazer é outra. Então, uma das formas de ir quebrando aos pouquinhos esses tabus com os meus alunos lá. Outra forma, que estava já dentro do meu coração há bastante tempo, um desejo... minhas alunas aqui. A Isa, você que é a Isa, obrigada. Boa noite. Por que o hospital ainda não tem UTI humanizada? Pois é, a gente vem trabalhando diariamente sobre fazer um cuidado humanizado, né? Às vezes é uma redundância falar cuidado humanizado, porque todo cuidado deveria ser, mas infelizmente a gente sabe que não é, né? Tem muitos lugares, tem muitas situações aí que as coisas acontecem de uma forma como a gente não gostaria, mas a intenção do meu dia a dia é espalhar o cuidado paliativo para as pessoas, para os profissionais. É um desejo que está no meu coração há bastante tempo. Eu falo que eu estou gestando essa criança tem muito tempo. Boa noite. Eu estou gestando essa criança tem muito tempo e agora ela está nascendo. Essa criança, ela é um curso que está dentro do meu coração há um bom tempo. Estou moldando. Eu até estava longe aqui das lives porque eu estava me dedicando para fazer esse curso sair. É um curso, então, que justamente se chama Cuidados Paliativos Sem Tabu. É um curso que eu estou estruturando, eu estou gravando ele, estou
começando, né, dando vida aí para ele, está nascendo, e é um curso para profissionais de saúde, porque eu sei que não é todo mundo, mesmo quem se interessa por cuidados paliativos, não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer uma pós, de fazer uma residência, né? Tudo isso tem muitas demandas aí para tomar uma decisão de fazer um curso mais específico. Então, o meu curso é um curso para profissionais de saúde que têm interesse, que trabalham com cuidados paliativos no seu dia a dia, mas ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma formação acadêmica. Então, espalhar essas sementes também faz parte do meu trabalho, né? Espalhar essas sementes para os profissionais, para que vocês tenham uma oportunidade, mais uma possibilidade aí de conhecer o cuidado paliativo sem tabu, sem enrolação, sem palavras difíceis. Então, os pingos nos is, assim como eu falo com os meus pacientes, é os pingos nos is. O que todo profissional de saúde precisa saber do básico em cuidados paliativos. Porque assim, o paciente com necessidades de cuidados paliativos, ele está em todos os lugares. Ele está no hospital, lá na UTI, como comentaram aqui. Ele está nas enfermarias, ele está no centro de especialidades, ele está nos consultórios médicos, ele está nas unidades de saúde, ele está no seu domicílio, ele está nas instituições de longa permanência. Então, esse paciente, ele está em todos os lugares que você for trabalhar, você vai, em algum momento, se deparar com esses pacientes. Seja você técnico de enfermagem, trabalhando num hospital, numa UPA, numa unidade de saúde, seja você médico, trabalhando no seu consultório ou num plantão, seja você enfermeiro, enfim, todos os profissionais de saúde, em algum momento da sua jornada, vão se deparar, inclusive os pediatras. Os pediatras também, criança também tem doença que faz com que eles tenham necessidades paliativas. Criança também entra em cuidados paliativos. Então, todo mundo, praticamente todo profissional de saúde, em algum momento vai ter contato com essas necessidades, com esses pacientes com necessidades paliativas. Então, esses profissionais precisam ter a oportunidade de ter esse contato com os cuidados paliativos. Se não puder fazer uma pós, uma residência, se não for o seu momento de fazer uma especialização nesse sentido, que você possa ter uma possibilidade mais acessível e sem tabu, sem diz-que-me diz-que, pingos nos is, é direto assim, eu vou aprender isso aqui e como é que eu vou colocar em prática? O que eu vou aprender hoje que eu posso colocar em prática amanhã dentro da minha atuação profissional, tá? Então, o meu curso está sendo moldado nesse sentido, para que todo profissional de saúde, possa ter esse contato com os cuidados paliativos e já colocar em prática tudo que a gente for conversando, desde assuntos como controle de sintomas, que são mais práticos mesmo, prescrição, dose, até assuntos mais às vezes até mais teóricos, mas que eu também vou trazendo para a prática, como bioética, os princípios, né, da bioética, autonomia. Então, como é que a gente vai transformando isso em prática? Tá? Então, o curso tem essa intenção, tá? De você aprender num dia e já colocar em prática no dia seguinte. Ferramentas de avaliação, controle de sintomas, como reconhecer a finitude. Às vezes a gente pode pensar que é uma intercorrência e na verdade é a finitude que está chegando. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei reconhecer isso? Porque muda a conduta. Se é uma intercorrência, a conduta é uma. Se não é intercorrência, a conduta é outra, né? Se já for finitude, o que eu faço? Como é que eu falo com a família? Como é que eu reconheço? O que eu prescrevo? O que eu desprescrevo? Desprescrição também é um tabu que a gente aprende na faculdade a tratar, e às vezes a gente precisa tirar a medicação, né? Dependendo do momento de vida da pessoa, a gente precisa tirar a medicação também. Então, a gente tem tudo isso lá dentro do curso e eu quero que vocês tenham a oportunidade de conhecer, que vocês tenham a possibilidade de ter essa opção, tá bom?
E eu falei também, eu até esqueci de falar no começo, eu falei só nos stories que eu postei antes da live, que eu quero dar um presente para vocês. Então, voltando aí depois de tanto tempo sem fazer live e voltando agora com vocês todos aqui, quero até agradecer o pessoal que está comentando. Os idosos precisam dessa humanização, com certeza. Com certeza, os idosos, principalmente, né, estão num momento de fragilidade, mas todas as pessoas que estão adoecidas, elas precisam desse olhar atento, desse cuidado, e essa é a minha intenção. A Camila mandou parabéns, obrigada. Carol, sucesso, obrigada, gente. E a Gi também, tenho certeza que será ótimo. A Gi vai ser minha parceira aí no curso, vai ter mais novidades aí. O curso ele tá nascendo, gente, ele tá nascendo, então à medida que ele for crescendo, ele vai se estruturando e vocês vão acompanhando por aqui, que vai ter mais novidades ainda. No ano passado. Pois é, a intenção do cuidado paliativo muitas vezes é tornar a jornada um pouquinho mais leve, né? A gente não lida com momentos de situação muito pesados, notícias, enfim, tratamento, tudo é muito pesado, e a nossa intenção é tornar a jornada um pouquinho mais leve. Vou torcer por você, muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, eu vou dar um presente para vocês, todo mundo que está aqui. Eu sempre tenho dúvidas, assim, recebo dúvidas, né? De justamente o que é o cuidado paliativo, e o curso, ele é uma oportunidade para profissionais, né? Porque a gente tem que pegar nas duas pontas, pegar na ponta lá que está o paciente, que está a família, e na outra ponta está o profissional. Então, como eu sou um profissional de saúde, eu vou pegar o curso em si para os profissionais, para a gente ir conversando e divulgando isso daí. Mas eu não posso esquecer a outra ponta, não posso esquecer o familiar, o paciente que eu estou cuidando aqui na outra ponta. Então, o presente que eu preparei para vocês é uma cartilhinha, um e-book, né? Cartilha é do século passado. É um e-book que tem lá os principais pontos, o que são cuidados paliativos, quando que meu familiar deve ir para os cuidados paliativos, quem que vai cuidar dele em cuidados paliativos, sobre óbito, sobre tratamento. Então, é um e-book que eu fiz, e eu vou divulgar aqui, vou deixar aqui o link para quem quiser. Vou deixar links separados. Se você for profissional de saúde, vai clicar no link do profissional, e se você for familiar ou cuidador de idosos, de pessoas com necessidades paliativas, é um outro link, tá? Então, vou deixar separado aqui os links para vocês terem acesso a esse e-book. Esse e-book é presente e ele é para ser divulgado, tá? Então, divulguem, espalhem, compartilhem com quem você conhece, que você acha que pode precisar, que pode se beneficiar. É um e-book que vai trazer, então, as principais informações, tá? Ele é curtinho para ser agradável ali, fácil a leitura, né? Eu sei que coisa muito longa a gente cansa de ler, então eu fiz ele curtinho assim. E lembrando que eu sempre vou estar por aqui, tá? Eu sempre vou estar por aqui, eu vou estar à disposição para tirar dúvida. Agora que essa criança está nascendo, eu vou voltar a ser mais frequente aqui. A gente vai ter mais momentos de lives, de tirar dúvidas. Para quem for do curso também vai ter lives exclusiva para quem é do curso. Então o curso vai ter grupo exclusivo, lives exclusivas, para que a gente possa discutir de uma forma mais próxima, tá bom? Serve para todos os profissionais de saúde, tá? Todos os médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, os enfermeiros, assistente social. Então, todo profissional envolvido no cuidado das pessoas com necessidades paliativas vai abranger, então, o curso. Eu vou falar sobre a atuação diária em cuidados paliativos, isso serve para todo profissional. E pode fazer também quem tiver nos últimos cursos da sua graduação. Então, os últimos cursos das faculdades dentro da área da saúde também podem fazer o curso, porque já vão estar aí se preparando para o mercado de trabalho. Quem se forma vai direto para plantão, vai direto para unidade de saúde, vai direto para home care.
Então, quem for estudante dos últimos anos aí dos cursos da área da saúde também já pode fazer o curso, porque aí já vai tendo contato e aí quando se formar já vai ter um olhar um pouquinho diferente aí. Eu costumo falar que o cuidado paliativo ele rema contra a maré, né? Eu falo isso para os meus alunos. Ele rema contra a maré da medicina, do ensino tradicional da medicina. Então é preciso falar sobre isso na graduação, é preciso falar sobre isso logo que a gente se forma, porque é diferente, é uma atuação diferente, o foco, o olhar é diferente, o foco é diferente. Então é por isso que eu tô aqui também, tá? Não desista, precisamos de profissionais com muita empatia. Eu não vou desistir, eu tô com esse desejo no meu coração há bastante tempo, agora ele está se concretizando, ele está ganhando seus primeiros passos aí, e fica tranquila, eu não vou desistir, eu não vou parar, não vou cansar, vou ter bastante paciência e fôlego, né? Enquanto eu tiver saúde, a minha luta vai ser por isso, a minha luta vai ser por cuidados paliativos humanizados, cuidados paliativos sérios, coerentes. Cuidado paliativo não é pegar na mão e ficar olhando um para a cara do outro, tá? Cuidado paliativo é estudo, cuidado paliativo é ciência, cuidado paliativo é ética, bioética. Então, é coisa séria. Não é achar que a gente, eu vou falar fofinho e tô fazendo cuidados paliativos. Existe até um bordão por aí, que eu não sei quem é o autor, que é o palifofismo. A pessoa acha que é fofa, fala calmo, isso é cuidado paliativo. Não é. É importante ser cuidadoso, empático, delicado até, mas cuidado paliativo é mais do que isso, tá? Cuidado paliativo é estudo, é ciência, é saber o que está falando baseado em competências, saber o que está fazendo também, é treino, é habilidade. Então, a minha intenção é levar, né, compartilhar um pouco da minha experiência com quem não tem outras oportunidades, para que a gente possa crescer, para que a gente possa multiplicar e para que a gente possa espalhar com leveza, mas com seriedade, com responsabilidade, espalhar essas sementes dos cuidados paliativos. O método do meu curso, ele se chama papoula. A papoula é uma flor da qual deriva o ópio, né, a morfina, a codeína, e ela é uma flor que tem 5 pétalas. Então, essas pétalas representam cada um dos 5 passos e cada um dos 5 módulos que tem dentro do curso. Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou deixar o link para quem quiser conhecer e vou estar à disposição sempre. Muito obrigada aí pelas palavras. Vamos dar meus parabéns. O posto 4. Que legal. Que legal, eu vou transmitir para eles. E obrigada aí pelas palavras aqui, pelos incentivos, pelo carinho de todo mundo que está me apoiando e me incentivando. Vocês dão forças, vocês dão um gás para que esse seja o primeiro passo de muitos ainda dentro desse universo, dos cursos do compartilhamento aí com vocês. Então, muito obrigada, agradeço a presença de vocês. Como faz para comprar o curso? O curso eu vou deixar aqui na sequência eu acho que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no chat. E na sequência, assim que fechar a live, eu vou deixar um story que vai estar um link. Tá? O link se chama Cuidados Paliativos Sem Tabu. Então, eu vou deixar um link do curso e aí lá vai ter as informações, vai ter um vídeo explicativo e vai ter todas as informações. E eu também vou seguir à disposição aqui no Instagram, no direct ou no WhatsApp também para tirar dúvidas. E o presente que eu vou deixar para vocês também vai estar no link aqui dos stories, tá? Vou deixar um link para os profissionais e um link para não profissionais. E aí vocês vão entrar num grupo e eu vou mandar o presente lá para vocês. Tá bom? Obrigada, Gé. Você também, digo mesmo. Deixa eu colocar aqui. Falei que ia colocar e não coloquei, né? Aí, coloquei o link. Obrigada, Cíntia.
Obrigada. Minha intenção é sempre essa, é compartilhar, é trazer um pouco da minha prática para cá, para que a gente possa compartilhar mesmo. Na minha época de estudante, cuidado paliativo não era ensinado na graduação. Eu conheci por acaso na minha graduação, no meu estágio, do meu internato, e aos pouquinhos as coisas estão mudando. Não dá para clicar. Eita, eu vou pôr no story. Daí vai o link mais certinho. Daí é só clicar ali nos stories. Obrigada por avisar. Obrigada, Nanda. Obrigada. Parabéns para você também, né? Eu sei que você também está no dia a dia aí, trazendo o cuidado paliativo sério, verdadeiro aí na tua rede social também. Então, parabéns para você também. Obrigada, Isa. Obrigada a todos. Obrigada pela presença, obrigada pelos incentivos. Seguimos juntos. E eu também esqueci de falar no começo que eu escolhi a data de hoje porque amanhã, segundo sábado de outubro, é comemorado o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Então, o lançamento desse curso nessa data é também uma homenagem e uma forma de comemorar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Tá bom? Nessa sexta-feira aqui, geladinho em Curitiba, mas também uma forma de homenagem aos cuidados paliativos e de comemoração a esse Dia Mundial, espalhando sementes. Obrigada, Carol. Beijo. Boa noite a todos. Muito obrigada. Até mais.